Fala, meu querido aluno, tudo bem? Tudo certinho? Professor Lucas Fávero chegando para o nosso segundo encontro de Direito Penal. Essa aula que é para você se familiarizar com determinados termos, para você se aproximar da disciplina e também para você que já está há algum tempo na pegada aí e quer revisar o conteúdo. Hoje nós filtramos um conteúdo que é desdobramento daquilo que foi visto no nosso encontro de número 1. Então nós vamos trabalhar hoje com as chamadas causas excludentes de ilicitude. Veja bem, causas excludentes de ilicitude. Parece que eu escrevi torto aí, mas é porque o nosso quadro ele tem uma inclinação aqui, tá tudo certo, tá tudo dentro da mesma linha, não tô loucão aqui não, tá? As causas que excluem a ilicitude são causas que nós podemos considerar que afastam o próprio crime. Por quê? Afastar a ilicitude é tornar o fato lícito. Então, essa é a primeira relação que nós precisamos fazer. Que as excludentes de ilicitude afastam o crime. Ou, melhor dizendo, tornam o fato atípico. Tornam o fato lícito. As causas que excluem a ilicitude estão previstas lá no artigo 23 do Código Penal. E lá se estabelece que afasta a ilicitude da conduta o estado de necessidade, a legítima defesa, a ou o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Só vou enumerar aqui. São as 4 causas legais que excluem a ilicitude da conduta nos termos do artigo 23 do Código Penal. Você precisa tomar cuidado também, porque no artigo 23, parágrafo único, do Código Penal, nós temos a redação de que o excesso no uso das excludentes, o excesso no uso das excludentes será punido a título de dolo ou culpa. Então, entenda a dimensão disso, porque mesmo para você que está começando a estudar agora, para você que está aprendendo sobre as causas excludentes da ilicitude, mesmo sem individualizar cada uma delas, você já mata a questão de prova aqui. Principalmente CESP e SEBRASP, que adora trabalhar com a terminologia seguinte, que o excesso no uso das excludentes só será punido a título de dolo. Errado, porque o artigo 23, parágrafo único, já deixa isso bastante claro, que haverá a punição se o excesso for doloso ou culposo. Pronto. Então, haverá punição para o excesso no uso das excludentes se houver dolo ou culpa. Lucas, me dá um exemplo de excesso, aonde que ele pode ser materializado? Imagina o seguinte, que um indivíduo chega com uma faquinha de serra para praticar um assalto contra você. Ele chega e aponta a faca para você. Você está armado.
você consegue dar um salto para trás, fazer um saque rápido da sua arma e desfere um disparo contra aquele indivíduo que já arremessa a faca e cai ao solo. A excludente de ilicitude, ela deve ser utilizada para conter uma agressão. Ela não te dá carta branca para você fazer o que bem entender. Então imagine, você efetuou um disparo de arma de fogo contra esse indivíduo, ele arriou, foi ao solo. E aí você vai além. Você vai lá e dá mais 5 tiros nesse indivíduo. Porra, precisava disso? Tinha necessidade de você desferir mais 5 tiros nesse indivíduo? Não. Então aqui você, intencionalmente, portanto, dolosamente, você acabou por matar essa pessoa. Então, com relação à sua primeira conduta, ao seu disparo de arma de fogo para conter aquele ataque, você agiu em legítima defesa. Só que, a partir do momento que você desfere inúmeros tiros contra esse indivíduo, você está se excedendo no uso da excludente e você vai responder por um homicídio qualificado. Tudo bem? É basicamente isso. Mas aqui é importante você lembrar que o excesso será punido a título de dolo ou culpa. Fechou? Tamo junto, vamos que vamos, é nóis. Então, olha só. Agora nós vamos estudar uma a uma as causas excludentes. E veja, esse nosso encontro aqui serão passadas diretrizes gerais. Não é a mesma aula que você vai encontrar dentro da plataforma, tá? Isso aqui é só para você ter aquele gostinho de quero mais. E aí, se você quiser efetivamente mais, você vai clicar aqui na descrição desse evento e você vai encontrar a matriz isolada de direito penal do professor Lucas Fávero. E aí você vai conseguir dar a abrangência necessária, você vai conseguir identificar toda a divisão ou subdivisão do conteúdo. Aí você vai ficar filé, aí você vai ficar feroz na matéria. Tranquilo? Isso aqui é mais para você conhecer, para você se familiarizar, para você ter noções gerais do conteúdo. Tranquilo? No curso isolado você vê tudo que você precisa de forma aprofundada, de forma individualizada e, lógico, de forma atualizada. Fechou? Então, olha só, falando das causas excludentes. Vamos colocar aqui, ó, excludentes de ilicitude. Se você assistiu lá o nosso primeiro encontro, você viu que eu passei um mnemônico, né? Que é quando você coloca uma palavra que você cria essa associação com as terminologias necessárias. Então aqui, ó, você vai lembrar das excludentes de ilicitude a partir do lesse. Então você tem legítima defesa, você tem estado de necessidade, você tem o cumprimento estrito de um dever legal e você tem o exercício regular de um direito. Filhão, no quadro anterior, antes de eu apagar tudo aqui, você viu que eu coloquei lá que as causas excludentes estão previstas no artigo 23 do Código Penal, beleza? Só que aí, nos artigos seguintes, você tem a análise e o estudo individualizado de cada uma das situações. Então, por exemplo, a legítima defesa tem suas disposições no artigo 25 do Código Penal. O estado de necessidade tem previsão no artigo 24. Ah, Lucas, você vai fugir da ordem? Primeiro que se eu fugisse da ordem aqui não teria problema didático nenhum. Mas eu fujo um pouquinho da ordem, como consta no código, para a gente poder aproveitar esse mnemônico lesse, tá?
Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito não tem previsão no texto legal. São construções doutrinárias, tá? São construções doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema. Show? Beleza? Vamos lá. Então, para a gente seguir na ordem do código, vamos trabalhar com o estado de necessidade. Que está previsto lá no artigo 24 do Código Penal. E você precisa ter muita atenção para estudar o estado de necessidade, porque senão você vai confundir com outro instituto que é a legítima defesa, e na verdade eles não têm absolutamente nada a ver. O artigo 24, ele estabelece basicamente que considera-se em estado de necessidade aquele que atua para salvar bem jurídico alheio, próprio ou alheio, bem jurídico próprio ou alheio de uma situação de perigo atual quando o agente não podia agir de outra forma. Então, considera-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo proteger direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Eu fujo um pouco aqui do texto legal para que você possa compreender esse núcleo. Veja que aqui a atuação ela se dá para a proteção, para a salvaguarda de um bem jurídico. Então nós temos uma atuação de uma pessoa para proteger um bem jurídico. Lucas, o que é um bem jurídico? É aquilo que é tutelado, que é protegido pelo direito penal. Vida, patrimônio, saúde, isso é bem jurídico. Integridade física. Então aqui o agente atua para salvar bem jurídico próprio ou alheio de uma situação de perigo atual. Perigo que está acontecendo. Quando a gente não podia agir de outra forma, quando o sacrifício não era razoável ser exigido. Então veja, nós temos a análise aqui de bens jurídicos. Em que você destrói um para salvar outro. Basicamente é isso no estado de necessidade. Eu tenho que destruir um bem jurídico de outra pessoa para salvar outro bem jurídico, para proteção. Então, a minha atuação aqui, ela é de proteção. E para que ocorra essa proteção, eu preciso sacrificar um bem jurídico. Então, eu vou analisar uma situação em que eu tenho um bem jurídico de valor maior e um bem jurídico de valor menor. O bem jurídico de valor maior deve ser preservado. Então, imagine o seguinte, para você entender. Você é policial, está patrulhando por uma orla de uma praia. Pá, tá lá andando, bonitão. Você escuta uns gritos, choros de criança vindo do interior de um veículo. Você para, se aproxima e percebe que no interior do veículo havia uma criança que estava sufocando ali por falta de oxigênio, muito calor, o carro desligado.
mas ali os pais ou um deles acabou esquecendo essa criança dentro do carro. O que você tem aqui? Você tem um conflito de bens jurídicos alheios. Você tem o patrimônio e você tem a vida, a integridade física daquela criança. Se você quebra o vidro do veículo para salvar a criança, a sua conduta está respaldada. Por quê? Você destruiu um bem jurídico, nesse caso, destruiu um bem jurídico de valor menor do que aquele que você preservou. Aqui tem um valor jurídico maior, porque no exemplo que eu dei, você quebra o vidro do veículo, portanto você danifica patrimônio em detrimento da vida. Tá aí a minha conduta de proteção, é quando eu tenho o sacrifício de um bem jurídico para proteção de outro. E o bem jurídico que você vai sacrificar, ele deve ter um valor jurídico igual, o sacrificado, ele tem que ter um valor jurídico igual ou menor do que aquele que é preservado. No outro giro, o bem jurídico preservado, ele tem que ter um valor jurídico maior do que aquele que é sacrificado. Por quê? Para o estado de necessidade, adota-se uma teoria que é denominada teoria unitária. Só vai ser considerado estado de necessidade apto a afastar a ilicitude da conduta se o bem jurídico sacrificado tem valor jurídico igual ou menor do que aquele que é preservado. Então você tem que destruir o que é menos importante. Tudo bem? E aí é lógico, aqui no parágrafo 1º nós temos uma situação que não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Então imagina, um bombeiro chegou lá no incêndio. O imóvel que está incendiado, ele ainda não está em condições de ruína. E o bombeiro consegue fazer um filtro disso. Só que o bombeiro fala, ó, não vou entrar porque eu corro o risco de me queimar e aí se alguém lá morrer eu alego em minha defesa estado de necessidade. Não. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode utilizar-se dessa alegação. É lógico que não poder alegar estado de necessidade não exige uma situação de sacrifício próprio, né? Não exige-se esse ato de heroísmo. Por exemplo, o guarda-vidas está lá na praia e aí ele vê que um banhista está lá no fundo e percebe que tem tubarões cercando essa pessoa. Pô, o guarda-vidas vai entrar nadando no mar? Lógico que não, porque senão ele vai virar ração de tubarão também. O que ele faz? Ele vai de jet, ele vai de barco, ele aciona apoio aéreo, ele vai dar um jeito de agir. Mas e se os tubarões comem aquela pessoa, ele vai ser responsabilizado? Se ele tiver adotado as cautelas necessárias, não. Porque aí ele não é obrigado a esse ato de heroísmo, a esse sacrifício próprio. Tranquilo? Beleza? E olha só, aproveitando que nós falamos no tubarão, eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Dentro do estado de necessidade, estuda-se muito o chamado ataque animal. O ataque animal, ele representa uma conduta, imagina um animal te atacando, um boi, um cavalo, um cachorro. O animal é um ser irracional. Ele não pensa, ele tem só um instinto. Imagina você está chegando na sua casa ou você está fazendo uma caminhada e vem um animal feroz correndo na sua direção. Você vai deixar ele te morder? Não. Ou você vai quebrar ele na bicuda, ou se você está portando uma arma de fogo, você efetua um disparo contra ele. E aí eu tenho certeza que você já viu o vídeo que eu vou mencionar aqui, e se você não viu, você procura aí que você acha fácil. Um policial militar de folga está chegando em casa, e aí quando ele desce do veículo dele, ele percebe que tem um animal solto ali no vizinho. O vizinho está chegando em casa também, ele vê que tem um animal dele ali, é um pitbull, uma cruza dessa de pitbull aí. Ele percebe que o animal sai do portão. E o policial, chegando em casa, sai do carro, dá a volta por trás e pega a filha. Criança de uns 4, 5 anos, tá com ela no colo aqui e o animal vem na direção dele, correndo, alucinado, babando. Aquele policial, ele sai, vai saindo para o canto, pega a arma, ainda com a filha no colo, ele dá um tiro no animal, dá um tiro no cachorro que cai ao solo.
Morreu. Aí chega o dono, meu Deus, o que aconteceu? O que você fez? Olha isso. Velho, é melhor chorar a mãe dos outros do que chorar a tua. Essa que é a verdade. Você vai esperar o cachorro te morder? Ah, mas ele é super dócil. Mas nessa circunstância eu não conheço o animal e o instinto dele recomenda que ele vai morder. O policial agiu em absoluto estado de necessidade. Se eu preciso conter um ataque animal e aquele animal atuava pelo próprio instinto, eu atuo na excludente do estado de necessidade. E nesse caso, nesse exemplo desse vídeo que eu dei, o animal agiu pelo próprio instinto. Então aquele policial agiu numa situação de estado de necessidade. Por quê? Ele salvou o bem jurídico, nesse caso, próprio e alheio, porque ele preservou a integridade física dele e da filha, de uma situação de perigo atual, o animal já estava chegando para o ataque, e ele não tinha outra forma de agir. A situação de perigo não foi criada por ele. Então ele estava autorizado a agir nesta situação, nessa circunstância e pela excludente do estado de necessidade. Por quê? Se o ataque animal, ou se no ataque animal, o animal é usado como ferramenta, usado como instrumento de ataque, e você precisa conter este ataque, a sua atuação se dá em legítima defesa, que é o nosso próximo instituto. Então veja, você está caminhando na rua, o cachorro vem na sua direção para te morder, você saca a arma e desfere um disparo, estado de necessidade, o animal agiu pelo próprio instinto dele, pelo instinto animal. Agora, se o proprietário do animal está andando com ele aqui e fala, vai Rex, pega! E você precisa conter o ataque animal e o do humano que provocou esse ataque, você vai agir em legítima defesa, porque aí preenche-se os requisitos da legítima defesa que a gente vai ver a partir de agora. Beleza? Então, no estado de necessidade há uma atuação para proteção. Beleza? Quebrar a vidraça do carro, conter um ataque animal, se o animal está agindo pelo próprio instinto, tudo isso é estado de necessidade, é a proteção de um bem jurídico de valor maior do que aquele que é sacrificado. Fechou? Vamos adiante. Seguindo, nós temos então, no artigo 25, a legítima defesa. Esse aqui, para mim, é o mais importante, tá? Legítima defesa. A legítima defesa tem previsão no artigo 25 do Código Penal. E aí, olha só. Considera-se em legítima defesa aquele que atua para repelir injusta agressão. Na ordem. Repelir uma atual ou iminente injusta agressão para proteger direito próprio ou alheio, valendo-se moderadamente dos meios
necessários. Então, considera-se em legítima defesa aquele que atua para repelir uma atual ou iminente e injusta agressão, para proteger direito próprio ou alheio, utilizando-se moderadamente dos meios necessários. Então, você já vai identificar aqui que na legítima defesa, o indivíduo ele age para repelir. O ato de repelir, ele pressupõe uma reação, um reagir, um contra-ataque. A hipótese do camarada que vem para te dar um tapa de surpresa e você é mais rápido que ele e enfia a porrada nele. Quando uma agressão é feita sem nenhum tipo de justificativa, ela é uma agressão injusta. E aí, se você atua para repelir, para devolver essa atual iminente e injusta agressão, o indivíduo está repelindo, está reagindo, preenche o primeiro termo aqui da legítima defesa. Essa agressão, ela tem que ser atual ou iminente. Ela deve estar acontecendo ou estar prestes a acontecer. Então a gente tem essa presença da injusta agressão aqui, que é a agressão sem motivo. E aí, voltando aqui para a figura do repelir, é preciso que nós estejamos dentro do mesmo momento temporal da injusta agressão para que eu possa repelir. Imagina só, o Cauã sai aqui da cadeira que ele tá, vem me dar um tapa na cara. Eu saio e falo, beleza, mano. Abre a porta, fecha a porta, vou lá no meu carro, pego o berro que estava no porta-luva e espero ele sair. 6 horas a hora que ele sai, eu cheguei aí, mano, vamos acertar as contas agora? Toma aqui, ó, pum! Já coloco a boca de tijolo para cantar no peito dele. E ele cai. Eu posso falar que eu agi em legítima defesa? Não, porque esse lapso temporal entre o momento que eu fui injustamente agredido para o momento que eu reagi, eu desnaturo a incidência da legítima defesa, ela deixa de existir. Beleza? E aí o indivíduo tem que agir para proteger direito seu ou de terceiro. Se, por exemplo, estou andando na rua e vejo uma veinha sendo assaltada, ora, a lei me permite agir nesse contexto. Eu posso dar um sem pulo, posso dar uma voadora no camarada e eu tenho aqui a minha proteção, que eu estarei respaldado porque eu protegi um direito de terceira pessoa a partir de uma reação ao ataque injusto que ela sofria. Tudo bem? E aí eu tenho aqui que esse contra-ataque, essa reação, deve ser praticado de forma moderada e usando os meios necessários. Mas veja, a reação ser moderada significa dizer que eu vou agir, então o agente vai repelir até o momento em que ele cessa, até cessar a injusta agressão. Porque se ele vai além, ele age em excesso. Tranquilo? E aí ele tem que se valer moderadamente dos meios necessários. Meios necessários não é combater faca com faca, pedra com pedra, arma com arma. É aquilo que você tem à disposição. Meios necessários são meios disponíveis. Se o cara vem te assaltar com uma faca, você está armado, você não vai poder reagir porque você não tem uma faca naquele contexto? Não, nada a ver. Os meios necessários são os meios disponíveis ali para repelir essa agressão injusta. Tranquilo? Aí toma cuidado, porque lá no artigo 25, parágrafo único, você tem uma disposição lá que trata que, observados os requisitos previstos no caput, também será considerada legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém pela prática de crime. Isso aqui é um chover no molhado, tá? É uma disposição que vai proteger aí basicamente o atirador de elite. Mas isso, o atirador de elite, ele já atuava em legítima defesa de terceiro, então aqui é um chover no molhado, tá? Mas é a legítima defesa que eu gosto de chamar de
legítima defesa funcional. Também considera-se em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ela não direciona para um crime específico, ela deixa genérico. Legítima defesa termina aqui? Não, isso aqui é só aquela pincelada, é só para você ficar com água na boca, é só para que você se interesse pelo nosso curso. É só para que você queira ir além, para instigar em você o desejo de estudar, de aprofundar o seu estudo. E para isso você sabe, você vai clicar aqui na descrição, você vai ver que nós temos um curso isolado do professor Lucas Fávero. Meu filho, isso é novidade de 2025. Isso ninguém tem, o curso do professor Lucas Fávero é só o Alfacom. Beleza? Então daí você clica aqui, você tira suas dúvidas, deixa do jeito que você quiser. Se você gostar da aula também, você elogia. Não tem problema elogiar, pode comentar aqui. Eu gravei uma aula ano passado, eu usei as palavras caralho e filha da fruta, e eu fui cancelado. Eu fui semi-cancelado porque eu falei esses dois palavrões em uma aula de 1h30. Então, assim, eu estou buscando fugir dos termos mais pesados e tentando tornar a aula atrativa para que você tenha interesse pela matéria, tá? Não é necessário, de fato, falar palavrão, só que às vezes escapa. O direito penal ele não é uma disciplina para ser assistido na frente de crianças. A gente trabalha com exemplos que, por vezes, eles são pesados. Por exemplo, se eu for falar do crime de estupro de vulnerável, eu preciso falar de uma pessoa que foi abusada sexualmente, tá? Pessoa que tem menos de 14 anos. Ou estava numa condição de vulnerabilidade. Então, assistir na frente de uma criança não é uma aula bacana disso. Tá? Então estou tentando tornar a aula mais atrativa, mais prazerosa, para despertar o interesse no maior número de pessoas. Fechou? Vamos lá. Terceiro excludente. O estrito cumprimento do dever legal. Ai, Lucas, você escreveu cumprimento estrito. Não muda nada. Amigo, estrito cumprimento do dever legal está relacionado a situações envolvendo funcionalismo público. Por quê? Determinadas pessoas estão autorizadas por lei ou pelo próprio texto constitucional a violar direitos. Como assim? Olha só, você sabe que lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, consta a menção de que a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar, salvo em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ou para o cumprimento de ordem judicial durante o dia. Então veja, se um policial arromba a porta de uma casa durante o dia para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, ele não pratica crime, porque ele está agindo no estrito cumprimento do seu dever legal. A Constituição Federal autoriza ele a agir dessa forma. Quando um oficial de justiça, por exemplo, cumpre um mandado de prisão, ele está cerceando o direito de ir e vir de uma pessoa. Mas como a lei do cargo autoriza e estabelece isso como uma das funções do oficial de justiça, ele está autorizado a agir também nesse contexto. Show de bola? E por último, mas não menos importante, o exercício regular de direito. Aqui é o seguinte, no exercício regular de direito, nós temos a situação voltadas aos particulares. Os particulares, em determinadas ocasiões, estão autorizados a agir, como acontece para a hipótese lá do artigo 301 do Código Processual Penal, por exemplo, onde se estabelece que qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante. Então você pode restringir a liberdade de outra pessoa.
se essa pessoa estiver numa situação flagrancial. É o que estabelece o artigo 301. Outra situação diz respeito aos ofendículos, que são dispositivos, aparatos, que são colocados numa residência para proteção da posse, para proteção da propriedade. Exemplo, cerca elétrica, arame farpado, aí tem o mais raiz de todos, que é o caco de vidro no muro. Então, todos esses são aparatos que estão autorizados pela sociedade a serem utilizados pelo particular, sem que isso constitua uma violação ao direito de terceiros. É um exercício regular do cidadão. Perfeito? Meu aluno, então vimos aqui as 4 excludentes: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Se você tiver mais interesse em acompanhar aulas como essa, comenta aí "eu quero", e também, se você quiser mais aulas de maneira aprofundada, detalhada e atualizada, você tem aqui embaixo o link de direcionamento para o curso isolado do professor Lucas Fabra. Maravilha? Espero que vocês tenham curtido. Desejo a todos um excelente ano, ótimos estudos e podem contar sempre comigo. Tamo junto sempre. Um grande abraço. Valeu!